Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também aos nossos irmãos desencarnados, boa noite aos nossos irmãos menores, boa noite a toda a espiritualidade que aqui se encontra. Vamos dar início então às nossas atividades, lembrando que hoje é um dia ao qual a gente dedica o nosso amor, o nosso carinho, as orações, os cuidados, tanto nós quanto a espiritualidade, para fluidoterapia, para os passos junto aos nossos irmãozinhos, bem como muitas vezes são eles, né, as ferramentas, os instrumentos da espiritualidade a nos colocar aqui em contato com o Evangelho, e por amor a eles nós também recebemos tantas coisas boas. Então, que cada um daqueles que aqui se encontram, os que não puderam estar aqui, aqueles também que estão nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube, os irmãozinhos que estão no tratamento, nos tratamentos, nos livros, recebam os cuidados, as bênçãos, tudo aquilo que a espiritualidade, que as equipes médico-veterinárias, equipes espirituais de Irmã Anastácia possam levar a cada um desses nossos irmãos. Então nós vamos dar início ao nosso Evangelho, né? Lembrando que hoje o Evangelho nós tentamos fazer um pouquinho mais curto por conta dos passos, dos trabalhos que estão sendo para os nossos irmãozinhos também ficarem mais confortáveis. Alguém gostaria de abrir o Evangelho hoje? Você vai, São Benedito? Então, o São Benedito abriu para nós o capítulo 4. O capítulo 4 é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele abriu no último item aqui do capítulo 4, necessidade da encarnação. Então vamos lá. Só fazer uma introdução a esse capítulo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo ele faz parte dos primeiros capítulos, né? Até o quarto capítulo, Allan Kardec organizou de forma a nos dar as bases para o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo ele é a obra na qual trabalha-se a ideia, a moral que Jesus veio nos ensinar. Mas, para que nós entendamos esse caminho de evolução moral que nos é proposto através da reforma íntima, através de tentarmos seguir o nosso caminho sempre no caminho do bem, do amor, ele traz algumas bases que vão permitir a gente compreender como se dá esse caminho de elevação, de evolução, a jornada que o Espírito está trilhando, né? E nesse caso, ele vai explicar para nós que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o que seria ver o reino de Deus? Então, uma vez que nós temos alguns conceitos, né? E dependendo da maneira com a qual a gente compreende o reino de Deus, né? Às vezes entendemos o reino de Deus como sendo o céu, nós entendemos o reino de Deus como sendo a nossa evolução, a nossa elevação, e aqui nós precisamos justamente entender essa proposta, né? Deus, ele é criador de tudo. Deus, ele é a inteligência suprema do universo, né? Mas conseguiremos ver o reino de Deus, chegar ao reino de Deus, participar da festança no reino de Deus, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, até, né, podermos participar dos desígnios de Deus. Então, entendemos, e o Espiritismo nos traz que o Espírito, quanto mais ele vai se aperfeiçoando, mais ele vai participando, né, aumentando as suas possibilidades ante ao reino de Deus, né, participando da festança, ou colhendo os frutos de já poder participar daquilo que Deus propõe, das pagas, né, dos prêmios, da felicidade daquele que está agindo segundo a vontade do Pai. Então aqui, o que ele diz para nós? Que para conseguirmos atingir o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. E aí tem aquela conversa, né, de Jesus com Nicodemos, na qual Nicodemos diz para ele: mas Jesus,
Como que um homem vai nascer de novo? Ele vai ter que entrar ali no ventre da mãe novamente para nascer? E Jesus fala, né? Aquilo que é da carne, a carne vem da carne, o espírito vem do espírito, mostrando e explicando e trazendo um novo conceito, que é o conceito da reencarnação. Por isso que nós estamos aqui nascendo de novo, pois tivemos diversas outras encarnações e assim teremos também outras tantas, para que de encarnação em encarnação, de jornada em jornada aqui na Terra ou na matéria, seja em qual morada na casa do Pai seja necessário estarmos, nós possamos ir nos aperfeiçoando e cada vez melhorados nós vamos podendo estar mais próximos desse reino de Deus, dessa oportunidade que Deus nos concede, né, de uma nova, outra vez tentar fazer melhor, diferente e se aperfeiçoando até que em algum momento estaremos ali, assim como Jesus está hoje, participando ativamente da obra da criação, participando ativamente do processo, né, com mais possibilidades, realmente ali sendo um mensageiro de Deus. Então, esse capítulo ele vai trazer bastante para nós os termos que regem ali, reencarnação, ressurreição, explicando a diferença, né? E vamos indo para a parte que nos foi trazida nessa noite de hoje, que é uma instrução dos Espíritos. Normalmente no final de cada capítulo do Evangelho, o Kardec codificou mensagens dos Espíritos que dizem, que explicam sobre esses assuntos, e aqui ele vai falar para nós da necessidade da encarnação. Então nós já adiantamos, né, nessa introdução, falando que para vermos o reino de Deus temos que nascer de novo. Para ver o reino de Deus nós vamos ter que estar cada vez melhorado, né, para poder ir participando cada vez mais, recebendo cada vez mais possibilidades, bem como conseguindo entregar também um pouco mais de nós, né? Então, aqui a gente já falou um pouquinho da necessidade da encarnação. E os Espíritos nos explicam que a encarnação, na verdade, é uma pergunta. A encarnação é uma punição e apenas os espíritos culpados estão sujeitos a elas? Então ele nos pergunta, né? Uma vez que nós estamos tendo que passar, né, novamente por uma experiência na matéria, e, em especial, por exemplo, nós aqui na Terra, nós estamos num plano de provas e expiações, então ainda nós temos bastante dificuldades, né? Tem ainda bastante tendências, tanto de as nossas quanto dos nossos companheiros de jornada, ainda no mal. Então todo mundo que na Terra passa por dificuldades. E a espiritualidade já nos diz, né, que estar encarnado não é fácil, né? É só olhar a vida de cada um de nós. Nós passamos grande parte dos nossos tempos aí tentando nos desvencilhar das dificuldades, né? Os momentos de tranquilidade não são tão rotineiros assim, né? Na maioria do tempo nós estamos aí enfrentando, aí, vivenciando o trabalho, acertando, aí, ajustando aquilo que nos é colocado de dificuldade no caminho. Temos ótimos momentos também, mas normalmente nós estamos na luta diária, né? Então, eles falam, é uma punição estar na Terra, porque normalmente nós voltamos para aprender, sinal de que erramos. Então nós estamos sendo punidos, estamos tendo que pagar para estar aqui, né, novamente. E aí os Espíritos dizem que é necessário a passagem dos Espíritos pela vida corporal, para que possam cumprir, com o auxílio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. O que é isso? Nós vivenciamos uma experiência aqui na Terra. Eu vim para ser testado na questão da aceitação da pobreza, mas eu não consegui aceitar, né? Eu me revoltei, eu não consegui viver na dificuldade, e retornando ao plano espiritual, estudei, fui orientado pelos espíritos amigos, falou, olha, Augusto, você vai ter que voltar novamente, vai ter uma nova oportunidade, vai reencarnar, mas agora você está mais preparado, mais fortalecido, né? Você estudou aqui no plano espiritual, você trabalhou, você viu da necessidade de aceitar as situações que são impostas, então você vai mais uma vez retornar.
E por que então nós voltamos, como ele coloca aqui? Justamente porque em algum momento nós aurimos conhecimento, nós nos esforçamos ali para compreender, para mudar, para transformar, e agora precisa retornar para ver se realmente estamos aptos a ter aprendido a lição e ir para a próxima lição. É igual num colégio. Você vai lá, o professor ensina a matéria, você estuda a matéria e depois você tem uma prova. E lá naquela prova você vai ver se realmente aquele conhecimento que foi trazido, ele foi aprendido pelo aluno, e o aluno vai ter uma nota. E se ele não for bem na nota, ele vai ter que fazer uma recuperação. Se ele continuar indo mal mesmo na recuperação, ele vai repetir de ano. E nós, às vezes, repetimos de ano. Temos que reencarnar novamente, sendo testados numa mesma prova, ali, numa mesma expiação, de algo que nós não conseguimos executar de maneira satisfatória. Então, voltamos sem lembrar daquilo que fizemos, mas o nosso espírito trazendo na nossa consciência, na nossa bagagem espiritual, os aprendizados e as necessidades. Então, novamente, seremos expostos às nossas dificuldades para ver se dessa vez conseguimos ter uma resolução boa. E se tivermos, vamos dando esses passos rumo à nossa elevação. Então, é também necessário, por eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda no desenvolvimento da inteligência. Então nós, como espíritos, também entendemos que retornar vai nos ajudar a desenvolver a nossa inteligência ante as dificuldades que vão sendo propostas. Então nós temos aqui no mundo que estudar, que nos qualificar para determinado trabalho, vamos ter que aprender determinada função para conseguir, dentro das nossas atividades, desempenhar da melhor maneira possível, e isso vai sendo acrescido dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa personalidade, dentro do nosso espírito. E tudo aquilo que é aprendido é patrimônio. Isso segue conosco a eternidade afora. Por isso, dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todos os espíritos criados por Deus, eles começam a sua jornada evolutiva simples e ignorantes. O que é isso? O espírito é simples mesmo na questão, vamos dizer assim, organizacional, Ele começa lá, o espírito aí se desenvolvendo, passando ali pela escala zoológica, pelos reinos animais, até o momento que o espírito ele pode adentrar na fase de humanidade. Aí ele deu um grande salto para uma nova etapa. E esses espíritos em humanidade, que já somos nós, vamos ali começar uma nova jornada, que é a jornada de aprendizado moral. E assim vamos seguindo, até atingir a perfeição. Atingir a perfeição? Acabou? Não. Aí nós vamos adentrar numa nova escala, que é a escala dos espíritos puros, que esses agora, compreendendo os desígnios de Deus, vão também seguir a sua caminhada de desenvolvimento. Então, o nosso desenvolvimento é eterno. Nós temos eternidade para aprender, para se desenvolver. E nós estamos aqui para isso, para ir exercitando, cada um colocado no ambiente que precisa, rodeado das pessoas que precisa, trazendo o corpo que necessita para passar por suas provas, por suas expiações, pelas situações que vão auxiliar no nosso desenvolvimento. Então a reencarnação, como é dito, ela é necessária a todos os espíritos, assim como também, nós estamos hoje aqui trabalhando junto aos nossos irmãos menores, que também estão cumprindo os seus aprendizados, estão desenvolvendo suas inteligências, estão aprendendo com a gente, estão aprendendo mediante as provações, as situações que eles são colocados, na caminhada deles também, para que eles possam ir vencendo degrau a degrau também na sua caminhada. Até o momento que, lá muito para frente, porque a distância do irmão menor para nós é muito grande, assim como a nossa distância para Jesus é gigantesca. Então, há uma longa trajetória a ser percorrida, Então, eles estão na fase deles e nós estamos na nossa. Eles estão aqui para receber o nosso auxílio e o nosso amor. Nós estamos aqui para aurir do Evangelho conhecimento, inspiração, lições para a gente agora desenvolver a nossa moral. Eles não estão compreendendo minhas palavras, mas
os tutores que aqui se encontram já estão numa outra fase que é a de transformação interior através do desenvolvimento moral, né? Então, esse capítulo está bem no começo, né? Esse item tem bastante coisa aqui para a gente falar. Vamos só dar uma resumida, porque não dá tempo de nós esgotarmos. Esgotarmos não conseguiríamos nem com a noite inteira, né? Mas é um capítulo bem grande, né? Então, o que nós precisamos compreender daqui? A reencarnação é uma oportunidade para o espírito. Não só para os espíritos devedores que somos nós, mas para espíritos que ainda precisam de alguma lapidação. Então, espíritos grandes que já passaram aqui para a Terra, nós temos diversos exemplos. Vamos falar aqui no Espiritismo. Chico Xavier, ele precisava reencarnar ainda. Precisava reencarnar aqui na Terra? Muito possivelmente não. Não como nós precisamos, né? Ele veio aqui com uma outra função, que era doar o seu amor, trazer seu conhecimento, ajudar a nós aqui ainda espíritos bastante imperfeitos a se elevar um pouco. Mas possivelmente nos planos, nos planetas compatíveis com a evolução dele, também precisasse reencarnar, pois alguma coisinha ali ainda ele tinha que se depurar, que se desenvolver. Então cada espírito ele reencarna num local compatível com a sua fase evolutiva. O planeta Terra, nós todos que aqui estamos no mesmo degrau, estamos todos buscando essa nossa elevação, essa nossa evolução no ambiente necessário a exercitarmos aí as nossas virtudes, desenvolver as nossas virtudes, né? Acertar aquilo que em outro momento falhamos. Portanto, a reencarnação é essa oportunidade dada por Deus para nós, espíritos em desenvolvimento, a exercitar tudo isso, a ser colocado em situações que vão possibilitar isso. Um grande exemplo são desafetos do passado. Imaginemos que tivemos um grande, hoje não, né? Mas lá para trás tivemos um grande inimigo, né? E aquele inimigo nós acabamos por feri-lo ou ser ferido, buscando vingança, né? E aquilo torna-se um ciclo de eu faço, eu te machuco hoje, eu mato você hoje, ele me mata amanhã, como a gente vê nos filmes, né? Onde famílias se degladiam, né? Um buscando a vingança em cima da morte do outro. E aquilo torna-se uma guerra sem fim. Aí a espiritualidade, na sua sabedoria, ela faz o quê? Olha, de bom grado, esses irmãos eles não vão se acertar, se ajustar, porque há muito ódio, muitos sentimentos negativos que regem as relações ali. Aí ele pega um daqueles dois e coloca dentro da mesma casa na forma de um filho. E aí a gente fala, nossa, eu tenho uma coisa com aquele meu filho, né? Mas aquele seu filho, bonitinho, lindinho, que está ali, nasceu de você, ou foi colocado ali na sua casa, que você ama tanto, é um grande inimigo do passado. Mas agora aquela criancinha, você ama ela. E aí, com o amor, você aprende a perdoar, porque a hora que você souber, né, depois do retorno à pátria espiritual, e falar, nossa, aquele filho tão amado foi aquele meu inimigo de outros tempos que eu odiava tanto. E aí, eu vou odiá-lo ou vou amá-lo? Eu aprendi a amá-lo. Então, aquilo que ficou para trás, o amor venceu a dificuldade. Então, são oportunidades que a gente tem de fazer diferente, de pensar diferente, de consertar aquilo que, se fosse de bom grado, a gente não faria. Imagine se nós soubéssemos que aquele era um grande inimigo e ele nos foi colocado ao nosso lado. Muito possivelmente nós tentaríamos até mesmo fazer alguma coisa para ele, mas não, a sabedoria divina nos coloca, né, sob o véu do esquecimento temporário, que é a encarnação, que é a matéria destruindo aquilo que nós já fizemos em outro momento, e aí nós temos a possibilidade de vivenciar novas experiências. Aquele indivíduo que em outro tempo ele foi um patrão, foi uma pessoa poderosa e pisou nos seus subordinados, hoje ele vem como um subordinado de algum tirano e ali ele aprende que não é mais adequado ele fazer aquilo, porque você está sob o jugo de uma pessoa má, é ruim, te faz mal. Então nós vamos invertendo papéis, sendo colocados em posições onde vai exercitar novas possibilidades e novos aprendizados. Por isso a reencarnação é necessária,
para a gente conseguir dar esses novos passos, né? Passos diferentes a essa nossa evolução. E aí vem, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque hoje eu não vou conseguir me desenvolver plenamente para conseguir me tornar um espírito puro. Mas de encarnação em encarnação, de oportunidade em oportunidade, nós vamos subindo esses degraus. Então, com a cada nova existência, aprendemos no plano espiritual, aprendemos enquanto encarnados, aprendemos no plano espiritual, exercitamos enquanto encarnados, nós vamos indo, nascendo de novo, conseguindo chegar, né, cada vez mais próximos ao reino de Deus. Então essa é a proposta, né? A encarnação é esse método facilitador, é um método, é uma nova oportunidade dada a nós espíritos, vamos falar, não somente devedores, né, mas ignorantes muitas vezes, né, que desconhecíamos aquilo que era certo e hoje estamos tentando fazer diferente. Ou quem sabe desconhecemos ainda e teremos a oportunidade de despertar e aprender. E essa é a jornada espiritual, né? Estamos ali saindo do simples, do ignorante e cada vez mais vamos nos formando, nos lapidando até a pureza de um espírito que, de degrau em degrau, experimentado, evoluído, né? Acrescido de toda a bagagem que vem adquirindo, vai se tornando puro e vai cada vez mais tendo possibilidades aumentadas ante o reino de Deus. Alguém gostaria de trazer alguma coisa, comentar, perguntar sobre o Edith, Sr. Gabriel? Professor Geraldo, beleza? Não? E aí, beleza? Certo? Bom, então se ninguém tem dúvida, né, vamos passar para os nossos trabalhos, a continuidade dos nossos trabalhos, para os passos. Em especial nesse momento, para os irmãos que nos estão acompanhando pelo nosso canal do YouTube, nós pedimos que as equipes espirituais, que os médicos veterinários possam passar pelo lar de cada um, auxiliando os irmãozinhos que estão necessitados, abrandando as dores físicas, as dores espirituais, auxiliando seus tutores, né? Se houver algum irmão necessitado também que estejam acompanhando esses nossos irmãos, que eles possam ser acolhidos. Aqueles que tiverem as suas águas possam colocá-las, pedindo às equipes que depositem os medicamentos e essas águas possam ser fornecidas, fracionadas ali para os irmãozinhos, com certeza receberão todo o amparo necessário. Então, nos despedimos dos irmãos aí que estão pelo nosso canal, o desejo de que nosso Mestre Jesus possa continuar amparando a cada um deles. E nós aqui, por nossa vez, vamos dar início aos nossos passos. Então, que Jesus abençoe ainda mais a nossa noite, os nossos irmãos menores, e que a irmã Anastácia e suas equipes possam nos acompanhar nesses trabalhos. Que assim seja.